Sobre o caso do Gedel Vieira Lima, ex-ministro, foi encontrado o valor de 50 milhões de reais em malas escondidas no apartamento que Gedel utilizaria a empréstimo de alguém. A questão é a seguinte: o dinheiro estava acondicionado em malas de viagem, escondido. Essa conduta pode configurar o crime de lavagem de dinheiro? O artigo 1º da Lei de Lavagem diz o seguinte: ocultar ou dissimular a natureza, a origem de valores provenientes de infração penal. A pergunta é, primeiro ponto a ser destacado, esses cerca de 50 milhões de Gedel Vieira Lima são provenientes de infração penal anterior? Se a resposta for sim, é necessário o processo, o julgamento e a condenação pela infração anterior para que se fale em lavagem de dinheiro? Vamos a essas questões. Em primeiro lugar, 51 milhões de reais acondicionados em malas de viagem fechadas dentro de um apartamento vazio. Isso configura, sim, um indício forte de que esses valores são ilícitos. Basta pensar que uma pessoa que tenha 50 milhões de reais, minimamente, esse valor ser lícito, estaria no banco, numa aplicação financeira, e numa conta matemática muito rápida, 50 milhões de reais, gerando rendimento conservador de 1% ao mês, isso renderia 500 mil reais por mês. Então, quem de nós que tivesse 50 milhões de reais lícitos de origem lícita legal, não iria querer esse valor rendendo de juros 500 mil reais por mês, né? Então, quer dizer, se esses valores fossem lícitos, estariam em uma aplicação bancária rendendo juros para o seu real proprietário. O que significa dizer que esse valor não aplicado, não rendendo juros, não podendo ser utilizado para nada, ao contrário, escondido em malas de viagem, em um apartamento vazio, isso por si só, inegavelmente, já traz indícios de que esse valor é ilícito. Em outras palavras, ele foi obtido de forma ilícita, podendo sim configurar produto de uma infração penal antecedente, que pode ser uma corrupção passiva, pode ser uma concussão. Então, a primeira pergunta está respondida. Esses valores são ilícitos? Há indícios fortes que sim. É claro que não podemos afirmar nesse momento ainda, mas os indícios são positivos. A segunda questão: para que configure a lavagem de dinheiro na conduta ocultar valor proveniente de infração penal anterior, seria necessária a investigação pela infração penal antecedente? Seria necessário que o ex-ministro Gedel Vieira Lima fosse condenado, ou fosse investigado, ou fosse condenado com trânsito em julgado, ou seja, quando não couber mais recurso, pela infração antecedente, uma suposta e eventual corrupção passiva ou concussão? Ou seja, para que haja o crime de lavagem, é necessária a certeza e a condenação pelo crime antecedente que gerou os 50 milhões? A resposta é não. O processo pelo crime de lavagem de dinheiro, ele pode iniciar e pode também terminar, nesse caso do ex-ministro Gedel, independentemente de haver inquérito policial instaurado para investigar a infração antecedente. O processo por crime de lavagem pode começar e terminar mesmo que o ex-ministro Gedel não seja condenado pelos crimes antecedentes que geraram os 50 milhões que foram encontrados no apartamento. E isso por quê? Porque não há nenhuma relação de prejudicialidade entre a infração penal antecedente e o crime de lavagem de dinheiro. Ou seja, o que é necessário para o processo pelo crime de lavagem de dinheiro é que a denúncia que impute a lavagem ao réu, no caso do ex-ministro Gedel Vieira Lima, traga indícios dessa infração penal antecedente. Basta que a denúncia pelo crime de lavagem de dinheiro traga indícios suficientes de que o ex-ministro Gedel envolveu-se em atos ilícitos anteriores que foram capazes de gerar
aqueles 50 milhões de reais que estavam ocultados naquele apartamento vazio. Ou seja, não há nenhuma relação de prejudicialidade e nem é necessário aguardar o processo pela infração penal, pelo crime anterior que gerou aqueles 50 milhões de reais, podendo, desde logo, o ministro Gedel ser denunciado e condenado, inclusive, pelo crime de lavagem de dinheiro.